para você que não dorme. Meu nome é Ramon, eu sou psicólogo e esse é o Vozes Noturnas, um podcast para falar sobre as coisas que tiram o nosso sono. E hoje eu vou falar sobre o ciúme, aquela coisinha incômoda que muitas vezes perturba o nosso afeto, o nosso coração e o nosso sentimento. O ciúme é fonte inesgotável de problemas na vida romântica das pessoas. Costuma ser dele o dom de fazer com que as pessoas percam a cabeça. E a gente tende a passar muito tempo pensando por que as pessoas sentem ciúmes. Será que é apenas desconfiança? Será que a pessoa com quem eu estou não é confiável? Ou a pessoa com quem eu estou sente ciúmes de mim porque não confia em mim? Será que as pessoas são inseguras? Aldo Carotenuto é um analista junguiano e ele vai dizer que o ciúme não é nada mais do que a vontade tirânica aplicada às coisas do amor. Já Jung, psicólogo citado no episódio 0, vai afirmar que entre o amor e o poder existe um vínculo que o torna opostos. E onde há amor, o poder não impera. E onde o poder impera, o amor se ausenta. O que significa que, juntando essa frase à frase do Aldo Carotenuto sobre o ciúme ser uma tirania aplicada às coisas do amor, nós temos que o ciúme faz parte das relações de poder entre os indivíduos. Uma das formas como a gente tende a interpretar o ciúme é como insegurança. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Existe um conceito na psicologia chamado projeção. No volume 6 das Obras Completas, Carl Gustav Jung vai definir projeção como o processo de dissimilação em que é tirado do sujeito um conteúdo subjetivo e incorporado de certa forma ao objeto. Pela projeção, o sujeito se livra de conteúdos penosos e incompatíveis, mas também de valores positivos, que por qualquer motivo, como por exemplo autossubestima, são inacessíveis a ele. Primeiro, a gente precisa compreender o que é o objeto. Objeto na psicologia significa basicamente a direção para a qual dirigimos o nosso interesse. Então, quando estamos interessados, por exemplo, em uma pessoa, essa pessoa é o objeto do nosso interesse. Quando estamos interessados em um trabalho, um emprego, esse emprego é o objeto do nosso interesse. Quando Jung diz que na projeção é tirado do sujeito um conteúdo subjetivo e ele é incorporado ao objeto, se aplicarmos essa lógica ao ciúme, o que estamos dizendo é que o indivíduo que sente ciúme, ele projeta através do ciúme algo na pessoa por quem ele sente ciúme. Mas o que ele projeta? Algumas coisas podem fazer parte desse conjunto de projeções. Dar uma única resposta a esse problema pode ser desonesto, porque as pessoas não são tão simples a ponto da gente conseguir produzir uma resposta única para um problema. Pessoas diferentes têm o mesmo problema por motivos diferentes. Isso é uma das características da psique. Uma das coisas que pode estar sendo projetada é o desinteresse do próprio sujeito. Uma das formas como Jung trata o excesso de afeto, seja positivo ou negativo, é como uma forma de manter o vínculo entre as pessoas. É uma forma deturpada de manter o vínculo, uma forma anímica, animalesca, mas ela mantém o vínculo. Algumas pessoas, por exemplo, alguns casais mantêm o vínculo brigando regularmente. E é isso que os mantém conectados. O que eles estão projetando ali?
Muitas vezes o que eles projetam é a vontade de afastar-se um do outro, que não pode ser conscientemente admitida. Portanto, resta apenas irritar-se na presença do outro e tentar afastar o outro, na esperança de que ele escolha ir embora. O que muitas vezes não acontece, obrigando as pessoas a se suportarem perpetuamente, ficando cada vez mais irritadas um com o outro. Uma outra forma, um outro conteúdo que pode ser projetado através do ciúme é a vontade de trair. É muito comum pensarmos que traidores sentem muito ciúme e que pessoas muito ciumentas têm medo de serem traídas porque traem. Não necessariamente elas traem ou já traíram, mas uma das formas de você se livrar do interesse imoral por uma outra pessoa é você criar um grande interesse na pessoa com quem você está, através do ciúme, que projeta nele o seu interesse. Mas esse interesse não é pela pessoa com quem você está, é num terceiro. Como eu acabei de descrever na leitura de projeção, o sujeito se livra na projeção de conteúdos penosos e incompatíveis. Então, se eu não posso assumir o meu interesse por uma outra pessoa, às vezes, porque o matrimônio é sagrado. Eu posso ter sido educado para amar a instituição casamento, não a pessoa com quem eu estou casado. Isso significa que eu não posso admitir o meu interesse por uma outra pessoa que está fora desse casamento. Isso significa que o interesse, a libido, que para Jung significa interesse, ela vai precisar tomar um outro caminho. E o Jung diz que toda libido que não toma um caminho pela superfície toma um caminho subterrâneo. Esse caminho subterrâneo será a projeção. Então, o interesse por terceiros, que na verdade eu possuo, eu projeto no meu parceiro e na minha parceira. Eu passo a duvidar, eu passo a questionar, eu passo a supor e imaginar que ele ou ela se interessa por um terceiro, por uma pessoa fora do relacionamento. E acreditem ou não, as pessoas acreditam nisso. Não é uma forma desonesta de lidar com um problema. Lembram no episódio 0 quando eu disse que aquilo que é o inconsciente é algo do qual nós somos inconscientes, que nós realmente não percebemos, não admitimos. Mas não admitimos não porque não queremos, mas porque não percebemos. Isso significa que eu realmente acredito que a pessoa com quem eu estou está interessada em outra pessoa, quando na verdade sou eu que estou interessado em outra pessoa. Ou o que eu tenho é só um desinteresse. Mas não existe o mundo do desinteresse. Se não existe o mundo do desinteresse, significa que eu não posso viver num mundo no qual não estou interessado em ninguém. Uma das consequências disso é que, por sua vez, eu preciso fazer uma ponte subterrânea de interesse com alguém que eu sequer estou interessado. Muitos relacionamentos acabam funcionando dessa forma e quase sempre leva a consequências trágicas do ponto de vista amoroso. Porque essas pessoas não querem estar juntas. Mas essas pessoas só não conseguem admitir os próprios sentimentos para si mesmos. Porque elas sequer sabem que esses sentimentos existem. A única coisa que elas percebem são essas reações e consequências da sua própria inconsciência.